O ar no consultório estava pesado como o cheiro de jasmim murchando no verão lisboeta, mas foi a voz dela que quebrou o silêncio como um trovão inesperado. Eu te amo, doutora Sofia. Não como uma paciente ama sua médica, mas como uma mulher ama outra mulher, com o fogo de fado que queima a alma. As palavras saíram trêmulas, e quando contra as paredes forradas de azulejos pintados com cenas de marinheiros e sereias, herança de um Portugal que ainda sussurrava segredos do passado. Ana, com os olhos negros como a noite do Tejo, fixou o olhar em Sofia, que congelou com o estetoscópio ainda pendurado no pescoço, o coração batendo mais forte que o ritmo de um bandolim desafinado. Sofia recuou um passo, o jaleco branco roçando na mesa de exame, sentindo o chão de mosaicos lisboetas tremer sob seus pés. Ela havia ouvido confissões na vida, pecados murmurados em igrejas antigas, dores escondidas atrás de sorrisos forçados, mas nada como aquilo. Ana, a paciente que chegara há meses com queixas de insomnia e um peito apertado por um luto invisível, agora revelava uma ferida aberta, sangrando amor proibido. Ana, por favor, murmurou Sofia, a voz rouca como o vento que soprava das colinas de Alfama. Mas as palavras de Ana já haviam se infiltrado, como o vinho do Porto que aquece devagar, prometendo embriaguez e ruína. Tudo começara inocentemente, como as histórias de amor em Portugal sempre começam, com um encontro casual sob o céu azul de Lisboa. Sofia, descendente de uma família de médicos que remontava aos tempos da Inquisição, quando judeus sefarditas curavam em segredo, havia escolhido a medicina para curar não só corpos, mas almas fragmentadas. Aos 35 anos, ela era a guardiã de um consultório no bairro da Moraria, onde o eco de Amália Rodrigues ainda pairava no ar úmido. Seu dia-a-dia era ritmado por visitas de idosos com o reumatismo das pescarias antigas e jovens com o peso da imigração nas costas. Mas Ana era diferente. Veio de Évora, terra de templos romanos e vinhos robustos, fugindo de um noivado arranjado que sufocava como as vinhas selvagens do Alentejo. Na primeira consulta, Ana sentara-se ali, na mesma maca de couro gasto, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, vestindo um vestido florido que cheirava a lavanda colhida à mão. Eu não durmo, doutora. Sonhos me perseguem, rostos de mulheres que eu amei em silêncio, na juventude. Sofia ouvira, anotando com caneta que arranhava o papel como unhas em madeira velha. Prescrevera chás de camomila e caminhadas ao longo do Tejo, onde o rio contava histórias de navegadores perdidos. Mas nas visitas seguintes, as conversas se estenderam. Ana falava de sua avó, que cantava fado em tabernas escondidas, desafiando o salazarismo com versos de saudade. Sofia compartilhava memórias de sua mãe, que bordava rendas de madeira enquanto rezava pelo fim da ditadura. Aos poucos, o consultório se transformou em confessionário. Ana revelava camadas, a infância em quintas alentejanas, onde meninas brincavam de noivas com bonecas de milho, mas ela sonhava com beijos roubados sob oliveiras. Sofia, por sua vez, confessava a solidão de uma vida dedicada aos outros, um casamento falhado com um colega de faculdade que terminara em divórcio amargo, deixando-a com um apartamento vazio no Chiado, cheio de livros de poesia de Sofia de Mel Brainer. Eu cuido de todos, menos de mim, dissera Sofia uma vez, rindo baixinho, enquanto servia um copo de água fresca de uma jarra de cerâmica pintada à mão. Mas naquela tarde de outono, com as folhas de castanheira caindo como confetes dourados lá fora, a barreira ruiu. Ana ergueu-se da maca, os pés descalços tocando o frio azulejo, e aproximou-se de Sofia com a determinação de uma toureira enfrentando o touro. Eu sei que é errado, doutora. Aqui, em Portugal, onde a Igreja ainda julga e as famílias guardam segredos como relíquias. Mas eu vejo em você o que eu sempre quis, uma mulher forte, como as rainhas de outrora, que governavam com o coração aberto. Lágrimas rolaram pelo rosto de Ana, traçando caminhos salgados como o mar da costa da Caparica, onde ela aprendera a nadar nua nas noites de lua cheia, sonhando com liberdades proibidas. Sofia sentiu o peito apertar, uma mistura de pavor e anseio que a fez lembrar das noites em que, sozinha, ouvia gravações de Marisa cantando sobre amores impossíveis. Ela tocou o ombro de Ana, um gesto profissional que se prolongou um segundo mais, sentindo o calor da pele através do tecido fino. Ana, isso muda tudo. Eu sou sua médica. E mais que isso, Parou, as palavras engasgando como espinhos de alecrim.
Poderia confessar que, nas últimas semanas, sonhara com Ana? Com passeios de elétrico pelo bairro Alto, mãos entrelaçadas sob as luzes de néon dos bares fado? Não, era perigoso. A ordem dos médicos proibia laços íntimos. A sociedade portuguesa, ainda marcada por anos de repressão, sussurrava escândalo como uma maldição. Elas se sentaram, afinal, no pequeno sofá de vima ao canto do consultório, onde Sofia guardava álbuns de família com fotos amareladas de avós em festas de São João. Ana enxugou as lágrimas com a manga do vestido, forçando um sorriso trêmulo. Lembra da primeira vez que eu ri aqui? Você contou aquela história do seu pai, o pescador de Sesimbra que trocava peixes por versos de Camões. Sofia assentiu, o riso escapando apesar do caos interno, um riso leve, como bolhas de vinho espumante de bairrada. E você rebateu com a piada da avó que dançava rancho com os vizinhos até o amanhecer. Por um momento, o peso se dissipou e o consultório encheu-se de risos compartilhados, e quando comecimos da sede de Lisboa. Mas o riso durou pouco. Ana inclinou-se, os lábios entreabertos como pétalas de uma rosa de Évora, e Sofia recuou, o coração em disparada. Não podemos, Ana. Não assim. A rejeição veio suave, mas cortante como uma navalha de barbearia em Alfama. Ana recuou, os olhos vidrados de dor, e saiu apressada, deixando para trás o perfume de lavanda e um bilhete amassado na mesa. O amor não pergunta permissão, mas eu esperarei. Naquela noite, Sofia caminhou pelas ruas empedradas do Chiado, o ar fresco carregado do aroma de pastéis de nata frescos das confeitarias. Lisboa, a cidade das sete colinas, parecia conspirar contra ela, cada esquina um lembrete de amores passados, cada fado escapando de uma janela um lamento por sua própria solidão. Em casa, deitada na cama com lençóis bordados à mão, ela releu o bilhete de Ana, traçando as letras com o dedo. O que eu fiz, sussurrou para o teto rachado, enquanto a chuva de novembro tamborilava como lágrimas não choradas. Dias passaram em um limbo de consulta às rotineiras. Sofia atendia pacientes com a eficiência de sempre, um velho com gota, uma mãe com um filho gripado, mas seu olhar vagava para a porta, esperando o som dos saltos de Ana no azulejo. Quando ela finalmente retornou, 2 semanas depois, o consultório estava iluminado por uma luz invernal pálida, filtrada pelas cortinas de renda. Ana sentou-se, mais magra, os olhos fundos como poços do Alentejo seco. Eu pensei em ir embora, doutora. Voltar para Évora, casar com o homem que minha família escolheu. Mas o coração. Ele não obedece às tradições. Sofia engoliu em seco, prescritando exames desnecessários para prolongar o momento. Elas falaram de tudo e de nada, da feira de São Mateus em Viseu, onde Sofia dançara na juventude, das festas de Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo, com seus bonecos gigantes e saudades coletivas. Mas o elefante no quarto, o amor não dito, pairava, pesado como o manto de uma procissão religiosa. Foi Ana quem quebrou o gelo novamente, com uma risada amarga. Sabe, doutora, eu sempre fui a filha boa. A que ajudava na vindima, que ia à missa aos domingos. Mas dentro de mim, há uma mulher que quer dançar fado sem véu. Sofia riu, um riso genuíno que aliviou o ar, e por um instante, elas foram apenas 2 almas lisboetas compartilhando o fardo da existência. A confiança entre elas cresceu como era nas paredes de um convento antigo, lenta mas inexorável. Sofia começou a convidar a Ana para caminhadas curtas após as consultas, para o seu bem-estar, justificava, com um sorriso culpado. Elas subiam a calçada do Combro, passando por livrarias onde o cheiro de papel velho misturava-se ao de café de Dona Maria, a vendedora que contava histórias de amores da era dos descobrimentos. Ana falava de sua infância em Évora, correndo pelos campos de sobreiros, colhendo bolotas para os porcos, sonhando com um mundo além das planícies infinitas. Lá, o céu parece engolir a terra, doutora. Mas aqui, em Lisboa, o mar devolve os sonhos. Sofia, por sua vez, abria-se como uma concha de Vieira da Costa Minhota. Contava de sua bisavó, que emigrara para Brasil durante a Grande Fome, voltando com sotaque carioca e receitas de feijoada que misturavam temperos. Ela me ensinou que o amor é como o bacalhau, seco por fora, mas úmido e cheio de camadas por dentro.
Ana ria, um som cristalino que ecoava nas ruelas estreitas, atraindo olhares curiosos de velhas com cestos de compras. Nessas caminhadas, mãos roçavam acidentalmente e olhares se demoravam, tecendo uma tapeçaria invisível de desejo contido. Mas o idílio frágil foi abalado por uma carta. Chegou uma manhã chuvosa, selada com cera vermelha como vinho de Dao, endereçada a Ana no consultório. Sofia entregou com mãos trêmulas, fingindo desinteresse. Ana leu em silêncio, o rosto empalidecendo como queijo de nisa fresco. É meu pai, murmurou. Ele soube do noivado rompido. Diz que volto para casa ou perco a herança, a quinta, as oliveiras que plantamos juntos. Lágrimas caíram no papel, borrando a tinta, e Sofia, instintivamente, abraçou-a. Foi o primeiro toque real, os corpos moldando como peças de um azulejo quebrado se recompondo. Você não está sozinha, Ana. Portugal mudou, ou pelo menos, está mudando. Elas passaram a noite no apartamento de Sofia, no Chiado, onde as paredes ecoavam com o burburinho da Rua Garrett. Cozinharam bacalhau à Brás, com ovos taladiços e cebolas fritas que enchiam o ar de aroma caseiro. Ana cantou um fado baixinho, a voz rouca como a de uma fadista de Alfama, e Sofia, pela primeira vez em anos, chorou, não de tristeza, mas de uma alegria profunda, como o alívio após uma tempestade no Atlântico. Eu sinto mesmo, Ana, confessou Sofia, finalmente, enquanto o relógio da Conceição batia meia-noite. Seu riso ilumina meus dias como o sol de Sintra. Mas temo pelo que virá. O que viria foi o conflito, inevitável como as marés de Cascais. A família de Ana, ancorada nas tradições alentejanas, enviou um emissário, o primo Manuel, um homem corpulento com bigode de toureiro e olhos que julgavam como os inquisidores de outrora. Ele apareceu no consultório sem aviso, exigindo ver Ana. Ela é prometida, doutora. Isso é loucura de cidade grande. No Alentejo, sabemos nosso lugar. Sofia o enfrentou com a firmeza de uma médica em sala de cirurgia. Aqui, senhor, o lugar de Ana é onde seu coração a leva. E eu a apoiarei nisso. Manuel saiu bufando, prometendo retaliação, mas o dano estava feito. Rumores se espalharam como fumaça de sardinha assada na rua, sussurros na padaria, olhares enviesados na igreja de São Roque. Sofia recebeu uma ligação da Ordem dos Médicos, uma queixa anônima sobre conduta imprópria. Seu mundo, construído com tijolos de dedicação, começou a ruir. Ana, dividida, propôs fugir para o Algarve, onde as falésias vermelhas escondiam cavernas de amantes clandestinos. Vamos viver como as mulheres de antigamente, que teciam redes para pescadores e segredos para si mesmas. Mas Sofia hesitou, o peso da responsabilidade ancorando como uma âncora em águas profundas. Elas discutiram pela primeira vez, vozes e quando no consultório vazio. Você tem medo, Sofia? Medo do que dizem as beatas da moraria? Ana gritou, os olhos flamejantes. Eu arrisquei tudo por você. Sofia rebateu com lágrimas. E eu? Minha carreira, minha família, eles me deserdariam como uma herege. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar de uma torneira velha. Na reconciliação veio o riso novamente, forçado no início, mas genuíno ao final. Elas foram ao Teatro Nacional de São Carlos, assistindo a uma ópera de Verdi, onde vozes sublimes cantavam de amores trágicos. Na saída, sob a lua cheia que banhava a Praça do Rocio, Ana pegou a mão de Sofia abertamente. Deixem que falem. Somos portuguesas, sobrevivemos a terremotos e revoluções. Sofia apertou a mão, sentindo o pulso acelerado, e pela primeira vez, beijou-a, um beijo casto, como o toque de uma brisa do Tejo, cheio de promessas. O inverno lisboeta caiu como um manto de névoa, envolvendo a cidade em um véu de umidade que penetrava ossos e almas. Sofia e Ana encontraram refúgio em rotinas secretas, cafés escondidos no bairro Alto, onde o cheiro de ginginha misturava-se ao de charutos, piqueniques no Jardim da Estrela, com queijos de serpa e pães de milho quentes.
Elas liam poesia uma para a outra. Ana recitava Fernando Pessoa com a paixão de uma declamadora de fado, enquanto Sofia murmurava versos de Florbela Espanca, a poeta que desafiara tabus com sua pena afiada. Meu corpo é tua harpa tocado por tuas mãos divinas, lia Sofia, e Ana tremia, os olhos brilhando como estrelas sobre Monsanto. Mas a sociedade portuguesa, com sua memória longa de repressões, do salazarismo aos sussurros pós-25 de Abril, não perdoava facilmente. A família de Ana intensificou a pressão, cartas cheias de culpa católica, ameaças de deserdar a filha perdida. O primo Manuel reapareceu, agora com um padre local, Padre João, um homem de rosto enrugado como cortiça de sobreiro, que citava o Levítico no consultório de Sofia. Isso é abominação, doutora. Pense na salvação eterna. Sofia, com a paciência esgotada, rebateu: Padre, o Evangelho fala de amor, não de julgamento. Deixe que Deus cuide das almas, eu cuido dos corações. O conflito escalou quando Ana recebeu uma oferta irrecusável, voltar para Évora e gerir a quinta familiar, em troca de um casamento discreto com Manuel. É pela família, filha, escreveu a mãe, com caligrafia trêmula. Ana chorou por dias, o corpo febril como se o Alentejo a chamasse de volta com garras de terra seca. Sofia encontrou encolhida no sofá do apartamento, o rosto inchado de lágrimas. Eu os amo, Sofia. São minha raiz. Mas você. Você é minha asa. Elas se abraçaram, corpos entrelaçados em um casulo de lençóis, sussurrando promessas ao som da chuva batendo nas vidraças. Para aliviar a tensão, Sofia sugeriu uma viagem curta a Sintra, terra de palácios encantados e florestas enevoadas. Alugaram um carro antigo, um Fiat 127 enferrujado que rangia como um acordeão, e partiram ao amanhecer, com o sol nascendo sobre a ponte 25 de Abril como uma promessa dourada. Em Sintra, caminharam pelo Parque da Pena, entre pavões e fontes murmurantes, rindo das histórias de mouros e cristãos que se amavam em segredo. Ana colheu uma flor de buganvília, prendendo-a no cabelo de Sofia. Você fica como uma rainha moura, minha amor. Sofia corou, o riso borbulhando como a água de uma nascente. Mas o paraíso durou pouco. No regresso, pararam em Cascais para um jantar à beira-mar, com mariscos frescos e vinho verde gelado. Foi ali, sob as luzes piscantes do cassino, que o telefone de Ana tocou. Era o pai, voz embargada. Volte, Ana. Sua mãe está doente. Câncer. Sem você, ela não luta. O mundo de Ana desabou como um castelo de areia na maré alta. Ela desligou, os olhos vazios, e murmurou: Eu tenho que ir, Sofia. Pelo menos por um tempo. A separação foi uma ferida aberta, sangrando em silêncios prolongados. Sofia continuou no consultório, mas seu toque perdia firmeza, seus diagnósticos se alongavam em divagações. Pacientes notavam a tristeza em seus olhos, como nuvens sobre o Tejo. Ana partiu para Évora de trem, o Expresso do Sul chacoalhando como seu coração partido, deixando para trás um colar de contas de coral, herança de sua avó fadista. Guarde para mim, dissera no adeus, beijando Sofia na estação Santa Apolónia, entre o cheiro de peixe fresco e despedidas. Em Évora, Ana mergulhou no papel de filha devota, cuidava da mãe na cama com vista para o aqueduto romano, colhia azeitonas com mãos calejadas, assistia missas onde o padre João pregava sobre redenção. Mas à noite, sozinha na casa de adobe, sonhava com Sofia, com seus risos no chiado, com o toque de sua mão na maca. Manuel rondava, oferecendo casamento como salvação, mas Ana o rejeitava com gentileza, citando provérbios alentejanos: o amor forçado é como vinho azedo, não alegra ninguém. Enquanto isso, em Lisboa, Sofia enfrentava sua própria tormenta. A queixa na ordem evoluiu para investigação, testemunhas anônimas alegavam envolvimento impróprio. Seu chefe, um homem grisalho de Coimbra, chamou ao escritório. Sofia, você é brilhante, mas isso pode acabar com sua carreira. Afaste-se. Ela chorou sozinha no elevador, sentindo-se como Dulce, a santa padroeira de Portugal, abandonada em meio a pragas. Para se distrair, mergulhou em trabalho voluntário na Casa do Brasil, ajudando imigrantes com traumas semelhantes aos de sua bisavó.
Meses passaram em cartas trocadas, epístolas longas, escritas à luz de velas, cheias de saudades e anedotas. Ana descrevia as noites estreladas do Alentejo, onde o céu era um manto de veludo. Sofia respondia com fotos da feira popular, imaginando Ana dançando ao som de marchas. Volte quando puder, escrevia Sofia. Meu coração é seu porto de abrigo. A primavera irrompeu em Portugal como um grito de rebeldia, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas de Lisboa e romarias enchendo as estradas de andores e cantos. Ana, fortalecida pela melhora gradual de sua mãe, milagres atribuídos a santas de pedra, mas que ela sabia serem fruto de amor filial, decidiu retornar. Eu volto para ficar, escreveu a Sofia, anexando uma passagem de trem. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, tinha outros planos. No trem para Lisboa, Ana encontrou Manuel à sua espera na estação de Évora. Ele a confrontou com uma foto, tirada por um espião familiar, mostrando Sofia e ela de mãos dadas em Sintra. Você nos envergonha, Ana. Mas eu te perdoo se casar comigo. A traição veio como um soco. Manuel, o primo que ela via como irmão, havia orquestrado vigilância, traindo sua confiança por honra familiar. Ana rasgou a foto, os olhos flamejando. Honra? Isso é veneno, Manuel. O amor verdadeiro não se compra com quintas ou casamentos falsos. Ela partiu mesmo assim, o trem cortando as planícies como uma lâmina. Em Lisboa, a reunião foi um turbilhão de lágrimas e risos. Sofia esperava na plataforma, um buquê de rosas de alcobaça nas mãos, o rosto iluminado como o sol de verão. Elas se abraçaram sob o teto de ferro da Santa Polónia, indiferentes aos olhares, e Ana contou tudo, a doença da mãe, a armadilha de Manuel. Ele me traiu, Sofia. Mas isso me libertou. Sofia, com o coração apertado, revelou sua própria crise, a suspensão temporária da ordem, baseada em boatos inflamados pelo mesmo rede familiar de Ana. O alto trau veio em uma noite de São João, quando Lisboa explode em fogueiras e sardinhas assadas. Elas foram à Moraria, bairro de origens mouras, onde o fado nasceu de dores ancestrais. Sentadas em uma taberna enfumaçada, com paredes cobertas de fotos de fadistas lendárias, Ana subiu ao palco improvisado. Esta é para você, Sofia, anunciou, e cantou um fado de coelhinho, voz tremendo de emoção, lágrimas de saudade, risos de esperança, o amor que não se apaga. A multidão aplaudiu, mas fora dali, sombras se moviam. Manuel, chegado de Évora com reforços, a mãe de Ana, fraca mas determinada, e o padre João, com uma petição para salvar a filha. A confrontação explodiu na rua, sob as luzes de martelos e fogos de artifício. A mãe de Ana, com um lenço na cabeça como uma viúva de fado, implorou: volte, filha. Deus não perdoa isso. Manuel gritou acusações, chamando Sofia de sedutora de almas fracas. Ana, de pé entre elas, ergueu a voz como uma declamação épica: Mãe, eu te amo mais que a vida. Mas meu coração pertence a Sofia. Portugal nos deu Vasco da Gama para explorar oceanos, por que não nos deixa explorar o amor? Sofia, ao lado, defendeu com palavras de médica e amante: Senhora, o amor cura. Deixa-a viver. O caos culminou em uma briga física leve, Manuel empurrando Sofia, que revidou com um tapa que ecoou como um clarão. A polícia chegou, dispersando a multidão, mas o dano estava feito. Jornais locais noticiaram escândalo no São João, com fotos borradas de Ana chorando. A traição de Manuel se espalhou, isolando até da família, mas para Sofia veio a punição final, demissão do consultório, com uma carta fria da ordem, conduta antiética. Derrotadas mas unidas, elas fugiram para o Porto, cidade de pontes e vinhos robustos, onde o Douro serpenteia como um rio de segredos. Alugaram um quarto em Ribeira, com vista para os rabelos carregados de uvas. Lá, entre passeios pelo mercado do Bolhão e degustações de francesinha gordurosa, elas reconstruíram. Ana encontrou trabalho em uma livraria especializada em autoras portuguesas, Sofia, Flor Bela, Agostina Bessa Luís, lendo trechos para clientes sobre amores que desafiam normas. Sofia, desabafando sua licença médica, voluntariou-se em uma clínica gratuita para a comunidade LGBTQ+, ajudando mulheres como ela, que escondiam feridas sob jalecos invisíveis.
Os risos voltaram devagar, Ana imitando sotaque portuense, Sofia queimando o arroz de salsicha na cozinha minúscula. Você é pior que uma iniciante na vindima, zombava Ana, e Sofia retaliava com cócegas, enchendo o quarto de gargalhadas que afugentavam fantasmas. Mas as lágrimas persistiam nas noites, quando Ana ligava para a mãe, voz embargada. Eu sinto sua falta, mas estou feliz. A mãe, aos poucos, amolecia, enviando pacotes de queijo e azeitonas, sinais de uma reconciliação lenta, como o vinho envelhecendo em adegas do Douro. No outono portuense, com folhas de videira caindo como confetes vermelhos, Sofia recebeu uma oferta inesperada, uma posição em uma clínica progressista no Foz do Douro, liderada por uma médica lésbica que sobrevivera ao pós-25 de Abril abrindo portas para o invisível. Você tem fogo, Sofia. Como o de uma portuense na Revolução dos Cravos. Aceitando, Sofia reconstruiu sua carreira, atendendo pacientes com empatia renovada, prescrevendo não só remédios, mas escuta, a cura verdadeira portuguesa. Ana, por sua vez, descobriu uma voz própria. Começou a escrever contos para uma revista local, inspirados em sua jornada. Mulheres de Azulejo chamava a série Histórias de amantes escondidas em padrões cerâmicos, emergindo para a luz. Seu primeiro conto, sobre uma médica e uma alentejana, foi publicado anonimamente, mas Sofia reconheceu as nuances, o riso no chiado, as lágrimas em Évora. Você me imortalizou, brincou Sofia, lendo à luz de uma vela no terraço sobre o Douro. A traição de Manuel, revelada em uma carta de arrependimento, eu agi por medo, prima. Perdoe-me, foi perdoada por Ana em uma visita relutante ao Alentejo. Lá, sob o sol escaldante, ela confrontou a família. O amor não é herança, é semente que plantamos. A mãe, agora em remissão, abraçou-a pela primeira vez sem condições, sussurrando: seja feliz, filha. Como eu nunca fui. O padre João, envergonhado, enviou uma missiva. O amor é de Deus, em todas as formas. Pequenas vitórias, tecidas com fios de paciência portuguesa. Mas o verdadeiro teste veio com uma gravidez inesperada, não delas, mas da cunhada de Manuel, que buscou Ana em segredo para apoio emocional. Ajudando naqueles meses, Ana sentiu o peso da maternidade negada a si mesma, chorando para Sofia. Quer uma família nossa, mas como? Sofia, com olhos úmidos, propôs a adoção. Portugal nos deu direitos, usemo-los. Elas iniciaram o processo, navegando burocracias com a tenacidade de exploradores do século XV, sonhando com uma criança que cresceria ouvindo fado e marchas de carnaval. O clímax emocional irrompeu em uma romaria à Senhora da Saúde, em Viana do Castelo. Vestidas de trajes regionais, saias bordadas e lenços de filigrana, elas juntaram-se à multidão de romeiros, carregando velas acesas. No auge da procissão, sob chuva fina que lavava pecados, Ana ajoelhou-se perante a imagem, orando não por perdão, mas por bênção. Sofia, ao lado, sentiu uma paz profunda, como mar calmo após tormenta. Nós sobrevivemos, murmurou. Mas o destino testou mais. Uma carta da Ordem de Lisboa, reabrindo o caso com novas evidências, testemunhos falsos de Manuel, em último ato de desespero. Furiosa, Sofia viajou a Lisboa sozinha, enfrentando o conselho em uma sala fria como masmorras da Inquisição. Vocês julgam conduta, mas ignoram a humanidade, acusou, citando artigos da Constituição pós-Revolução. Ana, ligando do Porto, sussurrava encorajamento, lute como uma leoa do Minho. A vitória veio parcial, advertência, mas licença restaurada. Sofia retornou ao trem, exausta mas triunfante, encontrando Ana na estação de Campanhã com um cartaz. Bem-vinda, minha heroína. Os risos se multiplicaram então, piqueniques no Crystal Palace, com bolos de São Martinho quentes, danças no São João portuense, pulando fogueiras de mãos dadas. Lágrimas ainda vinham, saudades da mãe de Ana, medos de Sofia pelo futuro, mas eram lavadas em abraços, em promessas sussurradas ao pé do clérigos. O ano virou com o cheiro de uvas esmagadas nas lagares do Douro, e com ele veio a colheita de sua vida compartilhada. A adoção foi aprovada, uma menina de 5 anos, órfã de imigrantes cabo-verdianos, com olhos grandes como o Atlântico e riso contagiante. Chamaram-na de Luzia, em honra à luz de Portugal que as guiara.
Sofia e Ana transformaram o quarto extra em um ninho de cores, paredes pintadas com motivos de azulejos, berços de vime trançado à mão, livros de contos minhotos. Ser mães foi uma sinfonia de caos e beleza, noites em claro com febres, manhãs de panquecas queimadas e risos histéricos. Luzia chamava Sofia de Mamã Sofia e Ana de Mamã Ana, misturando sotaques alentejano e lisboeta em frases adoráveis. Elas a levavam às praias de Matosinhos, construindo castelos de areia ao som de morna cabo-verdiana, ensinando-a a dançar fado com bonecas de pano. O amor é como o mar, dizia Sofia, enquanto Luzia cavava conchas. Vem em ondas, mas sempre retorna. A reconciliação final com a família veio no Natal, em Évora. A mãe de Ana, forte novamente, preparou uma mesa farta, ensopado de borrego, rabanadas doces e um lugar extra para Sofia. Manuel, humilde agora, serviu o vinho em silêncio, pedindo perdão com um abraço desajeitado. Eu errei, prima. Aprendi que a traição corrói como sal no mar. O padre João abençoou a mesa, citando agora o Cântico dos Cânticos: Eu sou minha amada e minha amada é minha. De volta ao Porto, elas celebraram Ano Novo no Ribeirinho, com Luzia dormindo no colo de Ana, fogos iluminando o céu como estrelas caídas. Sofia ergueu uma taça de Porto Tawny, pelo nosso amor surpreendente, lágrimas que nos lavaram, risos que nos ergueram. Ana, olhos brilhando, respondeu, e pela emoção que nos une, como Portugal às suas colónias perdidas, mas nunca esquecidas. Anos depois, em uma Lisboa outonal, Sofia reabriu seu consultório na Moraria, agora com uma placa discreta, Medicina e Alma. Ana publicou seu livro, Confissões de Azulejo, um best-seller que inspirou mulheres a sussurrarem seus segredos em voz alta. Luzia cresceu, uma menina de tranças cacheadas que cantava fado com sotaque misto, sonhando em ser escritora médica. O amor delas, nascido de uma confissão surpreendente, tornou-se lenda sussurrada em tabernas. A médica e a alentejana que desafiaram o destino, sendo uma tapeçaria de lágrimas, risos e emoção pura. Em Portugal, onde a saudade é pão diário, elas provaram que o amor, quando verdadeiro, é eterno como o Tejo, fluindo, mudando, mas sempre ao lar.